Você fica agoniado em lugares superlotados? Agora imagine passar anos e anos trancado em uma cela cheia de bandidos. Ainda bem que não é meu caso. Mas essa é a realidade em muitas prisões ao redor do mundo. Algumas delas apresentando situações desumanas. É claro que eu não estou querendo defender quem comete crimes. O nosso vídeo serve apenas para mostrar como são as piores prisões que se tem notícias. Então, meus caros, confiram comigo as 5 piores prisões da história. Prisão de Sabaneta, Maracaibo, Venezuela. Tendo em mente que a Venezuela tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo, é certo que as prisões do país também sejam consideradas as mais perigosas que existem. Na verdade, muitas pessoas dizem que 80% dos presídios de lá são comandados por presos armados. Entre todos os presos, cerca de 3.700 dos mais violentos estão na superlotada prisão de Sabaneta, um presídio que foi construído para abrigar apenas 700 detentos. Dá para imaginar como é estar dentro de uma lata de sardinha? Um lugar com tanta gente assim presa não deve ser nada agradável, mas fica pior. Sabaneta é imunda, superlotada e repleta de negligência. Olha, só para vocês terem uma ideia do quanto é perigoso, o Estado disponibiliza cerca de um guarda para cada 150 prisioneiros. Ou seja, a prisão de Sabaneta é uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Assim como acontece em vários presídios aqui do Brasil, são os prisioneiros que ditam as regras dentro da prisão. Por isso, existe uma hierarquia rígida que é controlada pelas maiores gangues do país. Os presos da hierarquia mais baixa têm que pagar algo aos presos mais poderosos para poderem ter um lugar para dormir. Até para tomar água. Alguns presos têm que sugar água de canos corroídos dos banheiros. Com toda essa situação, já aconteceram muitas tragédias ali. Uma delas foi em 1994, quando 180 presos foram mortos em um confronto de gangues. Mais da metade da prisão foi queimada. Já em 2013, 16 presos foram mortos durante um motim. Para o finado ex-presidente Hugo Chávez, Sabaneta é a porta de entrada para o 5º círculo do inferno. Prisão de Bang Kwang, Tailândia. Assim como o item anterior, e com certeza, como todos os outros desta lista, a prisão de Bang Kwang é uma prisão de segurança máxima superlotada. Além de abrigar presos locais, presidiários estrangeiros também estão nas instalações, todos eles misturados. Essa prisão é muito famosa no mundo inteiro por causa das sentenças injustas e por causa dos abusos que acontecem com os presos. A penitenciária foi construída ainda na década de 1930 e originalmente deveria conter pouco mais de 3.500 presos, mas atualmente são 8.000 detentos que cumprem sentenças de pelo menos 25 anos. O que torna o lugar ainda mais perigoso é o fato de que 10% dos presos estão no corredor da morte, e cada um deles usa algemas nas pernas. Por falar em algemas, existe uma regra da prisão. Os presos novatos têm que usar as algemas nos 3 primeiros meses, mas pior que isso é a comida da prisão. É dada apenas uma refeição, geralmente uma tigela de arroz e sopa. Se o preso quiser outro alimento, eles devem comprar na cantina, embora a maioria dos presos não tenham condição. Segundo a americana Angela Carnegie, que ficou na prisão por 9 anos por tráfico de drogas, a única refeição que era servida para ela sempre estava infestada de larvas. A maioria dos prisioneiros estão desnutridos e doentes. A falta de água corrente e o péssimo sistema de esgoto faz com que os presos tenham ainda mais problemas de saúde. Quanto às penas injustas que eu citei anteriormente, existe um britânico chamado Jonathan Wheeler, que foi condenado a ficar 50 anos na prisão de Bang Kwang por contrabando de heroína. Enquanto isso, um tailandês que foi preso por assassinar sua esposa foi liberado após 11 anos de prisão. Segundo o próprio Wheeler, dentro desta prisão a vida é tão barata que as sentenças de tráfico de drogas são piores do que de assassinato. Para mim, essa prisão deve ser um lugar desumano, a verdadeira visão do inferno. Prisão de Petak, Rússia. Eu não sei vocês, mas eu acho as prisões que ficam em ilhas muito mais assustadoras do que as outras. Esse é o caso da prisão de Pitak, também conhecida Alcatraz da Rússia. Os criminosos mais perigosos da Rússia estão lá, presos. E se tratando dos russos, dá para imaginar a quantidade de maluco que deve ter nessa prisão.
Além do fato dos presos ficarem reclusos 22 horas e meia por dia, a maioria dos presos tem permissão para receber visitas apenas 2 vezes por ano. E mesmo que alguém queira escapar da prisão, é impossível. A ilha fica cercada pelas águas geladas do Lago Branco, em uma remota região russa. É aquele dilema, né? Se os prisioneiros tentam cavar um túnel, eles vão se deparar com a água. E se eles tentam nadar nas águas geladas, ou eles congelam, ou os guardas atiram neles. Segundo a psicóloga prisional Svetlana Kizelyova, nos primeiros 9 meses os presos se adaptam. Depois de 3 ou 4 anos, suas personalidades começam a se deteriorar. Não há como alguém passar 25 anos em um lugar como esse sem ser psicologicamente destruído. Para os presos que não seguem as regras, as coisas podem ficar bem piores. Eles ficam durante 15 dias em uma solitária, com um balde de metal e um toco de madeira para se sentar. Além do isolamento, os presos têm acesso limitado aos banheiros, o que contribui para o fato de que metade dos presos adquirisse tuberculose. Durante a 1h30 que os presos têm de banho de sol, eles ficam em grandes jaulas ao ar livre, no local que os permite ficar em pé e caminhar de um lado para o outro. A prisão da ilha de Pitak, apesar de ser uma das mais temidas de todo o mundo, ao menos por dentro mantém os presos a salvo de violência e de abusos, como os que ocorrem em muitas outras prisões. Mas convenhamos que a tortura psicológica deve realmente destruir a mente de qualquer pessoa. A ilha penal do Vietnã. Na verdade, a prisão que eu vou citar agora nem existe mais. Mas se tratando das piores prisões da história, essa não poderia ficar de fora. Por mais de um século conhecida como o Inferno sobre a Terra, a antiga ilha penal de Con Son deixou para trás um passado manchado por horrores e muito sangue. Atualmente, a ilha, que fica no sudeste do Vietnã, tenta investir no turismo do lugar. Cerca de 50 mil turistas visitam a ilha todos os anos e geralmente procuram as praias paradisíacas e os hotéis de luxo que já existem por lá. Outros procuram saber da história que os muros das prisões locais escondem. Ao todo, foram 8 penitenciárias que existiram no lugar até a década de 1975, quando acabou a Guerra do Vietnã. Nos anos 90, quando as prisões tinham sido tomadas pela vegetação, o governo local então resolveu reabitá-las como museus do horror, e bota horror nisso. Desde que a administração colonial francesa construiu a primeira cadeia da região, no ano de 1862, foram mais de 200 mil presos que passaram pelo local. A partir de 1954, a ilha passou a ser comandada pelo regime do Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos. Os nativos sempre vão ao cemitério rezar pelos presos que morreram devido às torturas, trabalhos forçados, doenças, falta de higiene e escassez de alimento. Uma das técnicas de torturas mais assustadoras era a famosa jaula de tigre, que eram pequenos recintos onde muitos dos presos ficavam com os músculos atrofiados, por não terem espaço nem para se movimentarem. As jaulas de tigre foram documentadas e divulgadas pela revista Life, quando deixou milhares de norte-americanos comovidos. Prisão da ilha de Rikers. A terceira maior prisão dos Estados Unidos fica na ilha de Rikers, em Nova York, e abriga infratores de pena curta, os que estão esperando julgamento e os que estão aguardando transferência. Mas como uma prisão de infratores de grau baixo pode ser perigosa? A verdade é que a ilha de Rikers tem um histórico notório de abusos. No ano de 2009, por exemplo, o New York Times divulgou que havia pelo menos 7 ações movidas contra a prisão por violência cometida contra presos. Em um dos casos, um carcereiro exigiu que 6 prisioneiros espancassem 2 detentos, e um deles foi hospitalizado em estado gravíssimo, com um colapso parcial do pulmão. O New York Times também informou que durante um período de 11 meses em 2013, cerca de 129 presos foram gravemente feridos por guardas. O curioso é que as agressões não envolvem simples arranhões, não. Geralmente a violência gera ossos quebrados ou fraturados, feridas profundas e ferimentos na cabeça. E ainda existe o fato desagradável de que 77% dos presos que sofreram ferimentos foram diagnosticados depois com alguma doença mental. Um exemplo da crueldade dos carcerários foi o que aconteceu com Khalif Brother. Ele foi preso por roubo quando tinha apenas 16 anos de idade. Como não conseguiu pagar a fiança, ele permaneceu por 3 anos na prisão, 2 deles na solitária. Na internet existem vários vídeos de Brother sendo espancado por outros presos e também por guardas.
Enquanto ele estava na solitária, Browder tentou se matar várias vezes. Em 2015, ele se enforcou e colocou fim no seu sofrimento. A cobertura da imprensa sobre o caso de Browder, junto com vários outros casos envolvendo violência na prisão da ilha de Rikers, tornou-se o catalisador da proposta de reforma do sistema de justiça criminal da cidade de Nova York. Um lugar que, apesar de não abrigar as piores pessoas do mundo, também deve parecer o verdadeiro inferno. Essas foram algumas das prisões mais terríveis da história. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Até a próxima.